Ecos de passos acelerados ressoavam pelos corredores da localidade 19. O excêntrico pesquisador Dr. Caspar Horton, especialista e fã de todos os itens da classe Keter, corria para a sala de conferências, em que ocorria outra discussão sobre a eliminação do SCP-682. Sem aviso prévio para aqueles já presentes, o Dr. Horton irrompeu pelas portas da sala de conferências, derrubando as pilhas de papel que carregava no processo. Muito empolgado com sua última ideia para deixar que isso o impedisse, o pesquisador errático disparou uma frase altamente improvável. Por que não pegamos o lagarto e simplesmente o jogamos em um buraco negro? A sala inteira ficou atônita. Ninguém sabia como responder a princípio. Então Horton repetiu-se, colocando maior ênfase nas palavras lagarto, jogar e buraco negro. Mais uma vez, o admirador de Keter encontrou um silêncio confuso. Então, do fundo da sala, um estagiário visitante de outro local de contenção começou a bater palmas. Este pequeno ato de solidariedade com o Dr. Horton foi contagiante, e lentamente, mas com certeza, a sala foi preenchida com o som de mãos batendo. Em breve, todos na sala aplaudiam a sugestão insana, porém brilhante do Dr. Horton. Era uma daquelas ideias tão loucas que poderia realmente funcionar. Pelo que todos na fundação pareciam se lembrar, a destruição do SCP-682, apropriadamente chamado de réptil difícil de destruir, havia sido uma das principais prioridades de toda a organização. A criatura detestável e irada representava uma ameaça existencial para toda a vida no universo conhecido, e sua tendência de se adaptar a qualquer forma de ataque externo apenas agravava o problema. De todos os diversos métodos que a Fundação SCP tentou em suas tentativas de perder o lagarto, o conceito de lançar a besta anômala através do horizonte de eventos de um buraco negro é inédito. Isso se devia em parte ao fato de que, como um SCP de classe Keter, o SCP-682 era difícil de transportar, por grandes distâncias devido ao nível de segurança necessário para contê-lo. Se os recursos necessários fossem alocados para enviar a unidade de contenção do SCP-6882 para o buraco negro, Gaia BH, o mais próximo da Terra, numa nave espacial, é provável que o réptil indestrutível pudesse ser neutralizado ao ser removido de toda a realidade observável. O Dr. Horton e o restante dos pesquisadores presentes começaram a elaborar o que acreditavam ser a melhor execução deste plano absurdo, bem como definir suas expectativas para os possíveis resultados negativos de tal experimento. A adaptabilidade do SCP-682 era tão notória que muitos métodos óbvios de descarte, como o uso de armas nucleares, nunca foram tentados. Considerou-se que os riscos do réptil se recuperar da explosão e se tornar uma encarnação ambulante do Armagedon atômico não valiam a pequena chance de sucesso. Portanto, todas as possibilidades das consequências de jogar 682 em Gaia BH-1 tinham de ser consideradas. Em um cenário de classe K hipotético, o réptil difícil de destruir se fundiria com o buraco negro, dando a consequência devoradora de tudo da gravidade, uma mente maliciosa similar à de 682. O buraco negro recém-inteligente e destrutivo poderia se tornar móvel, atravessando o universo enquanto consome o valor de galáxias inteiras de estrelas. Em outra possibilidade, o SCP-682 simplesmente reverte o resultado esperado, da exposição ao buraco negro e consome o horizonte de eventos. Isso poderia dar ao réptil resistente a habilidade de transformar a matéria em um estado similar a um fio, seja por contato ou apenas proximidade. Essa variação pode ser mais fácil de lidar do que o total buraco negro SCP-6882. Porém, ainda acarretaria em uma gravíssima violação de contenção. Nesse momento, todos olhavam para o Dr. Caspar Horton, responsável por aquela sugestão. Esperava-se que ele pudesse criar a lógica que levaria os pesquisadores a uma hipótese mais aceitável. O Dr. Horton simplesmente balançou a cabeça e deu uma resposta sucinta, se não otimista. Só saberemos se tentarmos. Se o lagarto está sujeito à gravidade, pode também estar ao buraco negro. Depois disso, é só sorte. Sentiu-se então um pouco de indignação na sala, considerando que a sorte não era uma variável que qualquer membro do pessoal da Fundação queria contar em relação ao SCP-682. Para todos eles, havia uma história de horror sobre o réptil, e vários deles haviam perdido confiantes e colegas de trabalho para ele. Qualquer fé que tivessem em algo como a sorte já havia sido há muito tempo queimada deles. Mas não o Dr. Horton, que disse o seguinte: se não corremos riscos, garantimos que essa coisa quebra o confinamento repetidamente, enquanto esta organização existir, e marquem minhas palavras, não podemos manter isso para sempre.
Quando todos nós formos embora, e uma das próximas gerações herdar nossas ruínas e infraestrutura desmoronando, chegará um ponto em que a fachada de normalidade cairá completamente. É inevitável. Horton insistiu em convencer todos que lançar o SCP-682 no buraco negro era moralmente necessário. Segundo ele, cada dia sem fazer isso aumentava a chance de um futuro caótico, onde a normalidade se desmoronou e o SCP-682 estava livre. A nave foi finalizada um mês após a reunião, e o SCP-6882 foi levado para um novo tanque de ácido no navio altamente protegido. Uma força de drones autônomos com poder de fogo de 3 forças-tarefa móveis foi programada para funcionar como tripulação. No caso de o SCP-682 romper o confinamento no espaço profundo, os robôs lutariam com o réptil na tentativa de contê-lo. Antes do lançamento, o Dr. Horton foi confrontado pelo pesquisador júnior Ed Bloomsville, que propôs um desafio de última hora ao plano. Ed segurava uma HQ do Hulk, apontando para o cenário extraterrestre atrás do super-humano fictício. Dizia que se jogássemos o SCP-6882 em Marte, quando o Dr. Horton arrancou a HQ das mãos de Bloomsville e agarrou a gola do homem mais jovem. Não faremos um planeta Hulk. Ele retornou à Terra quando a série acabou e não precisamos de um SCP-6882 com desenvolvimento de personagem. Isso seria assustador, como os quartos dos fundos de novo. Bloomsville suplicou para ser colocado no chão. Mas, o que são os quartos dos fundos? Dr. Horton sussurrou no ouvido do pesquisador júnior. Ninguém sabe, Ed, ninguém. Dr. Horton liberou seu colega e iniciou os preparativos para enviar o 682 ao espaço, objetivando atingir o coração de Gaia B1 e, possivelmente, ocasionar a queda final do objeto. Horton e sua equipe monitorariam o progresso do SCP-682 do controle terrestre, fornecendo atualizações regulares à alta patente, incluindo o Conselho 5 sobre esta aposta colossal. A viagem interplanetária da nave espacial durou semanas, com momentos críticos onde a equipe de drones manteve as tentativas de fuga do 682 controladas. A própria nave foi reparada por essa mesma equipe várias vezes. Enquanto uma equipe de humanos não teria sobrevivido ao constante estresse e trauma físico, os trabalhadores automatizados estavam cumprindo sua função experimental de maneira exemplar. Os elogios foram dados a toda a equipe de engenheiros que planejaram e implementaram os drones. Em breve, a árdua jornada pelo espaço havia alcançado seu destino planejado, Gaia BH-1. O momento da verdade estava sobre o Dr. Caspar Horton, bem como todos os membros ativos da fundação que acreditavam neste plano de 1 em 1 milhão. Com tanto em risco e o Event Horizon próximo ao ônibus espacial com 682, a ordem foi dada para pilotar a nave prateada até o ventre da fera. Adeus, 682, Horton zombou, com um poderoso impulso dos motores. A nave espacial entrou na órbita de Gaia BH-1 e logo foi puxada através do Event Horizon. O controle de solo confirmou através de leituras de indicadores que o 682 e o ônibus espacial transportador desapareceriam da realidade. Assinaturas de energia e câmeras de drones retrataram o momento em que o 682 cruzou a linha. Por todas as contas, o lagarto havia sido neutralizado. Por minutos, nenhuma atividade foi relatada de dentro de Gaia BH-1. Mesmo que o SCP-682 tenha suportado a pressão esmagadora da gravidade e a subsequente espaguetificação, ele pode não ter tido acesso ao lado da realidade voltado para o vórtice. Apesar da chance do réptil indestrutível surgir ainda existir, o sumiço completo de sua presença era um bom sinal. Bem, disse o Dr. Caspar Horton, estamos chamando isso de neutralizado. Os operativos do controle de solo conversavam entre si, assim como o Conselho 05. Teria sido realmente tão simples quanto jogar a anomalia em um buraco e esquecer dela? Se sim, este dia fatídico pode ser lembrado como o momento em que a Fundação parou de se levar tão a sério, quando se tratava de SCPs da classe Keter. Por que não enviar todos para Gaia BH-1? Se o normal fosse um escritório limpo, ter um triturador de lixo seria parte da limpeza. Claro, nunca poderia ter sido tão simples. Uma leitura de energia extremamente potente e não identificada surgiu em todas as interfaces. Algo grande estava prestes a surgir de Gaia BH-1, e o que quer que fosse não poderia mais ser reconhecido como SCP-682. Não mais. O ser que se libertou do horizonte de eventos era como um deus autocriado de outra realidade. Uma realidade muito menos celebrada e reverenciada,
mas que sempre guardou terríveis segredos próprios. Essa coisa se assemelhava a uma forma superior do SCP-682, com músculos inchados pelo poder condensado de absorver mais de 999 dimensões de bolso liminares individuais. Sua risada maligna ecoou pelo vazio do espaço enquanto cascatas errantes de poderosos relâmpagos saltavam de seu corpo. Suas primeiras palavras revelaram suas origens verdadeiras. Deixe-me te contar sobre os quartos dos fundos. Após uma eternidade insondável de tempo passando entre vários vídeos do YouTube explicando SCP, a entidade 682 retornou à sua realidade, e cânone nativos do pesadelo memético dos quartos dos fundos. Ele adquiriu poderes fenomenais apenas contados em uma playlist e compilação que você pode assistir bem aqui, bem como a melhoria mais temível de todas. 682 passou por um arco de personagem. Com a armadura prodigiosa e os benefícios de ser o herói de sua própria história, a entidade Deus dos Backrooms 682 seria uma das maiores ameaças que a Fundação SCP poderia imaginar. O Dr. Horton ficou horrorizado. Ele caiu de joelhos, batendo os punhos contra o chão. Não, não, não! Aquilo era inacreditável. O especialista em pesquisas da classe Keter perdeu no seu próprio jogo. Seu experimento arriscado reabriu inadvertidamente uma continuidade que muitos achavam abandonada. Ele gritou, ele chorou. Ele arrancou uma parte de seu cabelo. Isso é a pior coisa pela qual um ser humano poderia passar. Todos os membros do Conselho 05 balançaram suas cabeças ou equivalentes para aqueles potencialmente não humanoides. Esse não foi o sucesso ou a ovação em pé que Horton apostou tudo. Era um cenário inconcebível de pior caso, além até mesmo do buraco negro 682 ou monstro do espaguete voador 682. Perto da entrada de Gaia BH-1 no profundo espaço, a entidade 682 ainda vangloriava-se do seu retorno da dimensão do fundo. É bom estar de volta, seus tolos repugnantes. Vou destruir essa realidade tão rápido e tão completamente que parecerá um speedrun. Tendo habitado por tanto tempo dentro de um universo alternativo composto principalmente de imagens nostálgicas e efêmeras tingidas de gamificação, SCP-682 agora estava ciente do conceito de speedruns. Mas SCP-6882 logo perceberia que dominar a realidade original não era tão simples como imaginava, mesmo com a iminente aparição do chefe final e mais poderoso. Quer dizer, você está vencendo, filho. O Rei Escarlate apareceu diante da entidade 682, repugnado com o quanto sua criação havia mudado pelo contato com os backrooms insidiosos. A voz palpável, retumbante e eldritch do pai da prole do réptil, difícil de destruir, parecia atravessar múltiplas dimensões. Você decaiu, minha criatura. Achou mesmo que eu permitiria que você conquistasse o universo antes de mim nesse estado lamentável? O Rei Escarlate rosnou. Se você abandonar esses fundos desgastados e se juntar a mim, eu permitirei que você tenha um lugar dentre meu grupo de soldados do meu exército. Sem aparente medo, a entidade 682 rugiu de volta ao Rei Escarlate. Isso não é uma fase, pai. O lagarto divino sibilou. Os bastidores me deram tudo. E de muitas maneiras, 682 havia falado a verdade. Ao viajar pelo abismo liminar, o réptil difícil de destruir se tornou mais paciente, além de aprender a absorver outras dimensões em sua forma. Isso sem mencionar a ligação incomumente saudável que a criatura conseguiu formar com a entidade 7, também conhecida como Jerry, uma arara azul grande com uma poderosa habilidade psíquica de formar cultos. Mas mesmo sem seu querido companheiro de viagem, 682 não estava sozinho. Atrás da entidade, o buraco negro de Gaia Berrum se inverteu e se tornou um sol gloriosamente ardente. Esta bola dourada de luz divina se abriu como um portal, trazendo o exército invicto de chamas ardentes do SCP-682. Estes paradigmas do elemento fogo pertenciam a uma grande lenda dos bastidores conhecida como Rajaran, mas depois que ele foi derrotado pela entidade 682, todo o séquito ardente foi concedido ao réptil para servir como sua guarda de elite até o fim dos tempos. Que tipo de absurdo ridículo é esse? Bradou o Rei Escarlate. Você se colocaria contra seu próprio criador. Você não pode esperar vencer. Eu acho que você é o que está confuso, velho. Rio 6 Cidade 2. Os quartos da frente não são seus para conquistar. Você ousa insultar minha presa chamando-a de quartos da frente. Você deve morrer! Morra! Exclamou o Rei Escarlate. Assim, uma batalha épica entre os dois seres malignos mais poderosos de todas as realidades começou.
Enquanto o pânico tomava a fundação, o Dr. Caspar Horton jazia exausto e de bruços no chão. Embora ele tenha sido firme sobre fazer o plano altamente ortodoxo de colocar o 682 contra um buraco negro, ele mal conseguia suportar viver com o lugar que sua ambição o levou e todo o universo. Tinha que ser os quartos dos fundos, ele murmurou. Por que tinha que ser os quartos dos fundos? A batalha nas estrelas continuava, apesar das desconfianças do povo da Terra. A entidade 682 atingiu o Rei Escarlate com um poderoso feixe de chama cósmica superaquecida, ao que o Rei Escarlate retaliou usando uma lança destrutiva de pura e profana escuridão. Os exércitos de chama e o restante da prole do Rei Escarlate se chocaram em vários planetas e dimensões. Mesmo sem um vencedor definido, a humanidade tinha só uma frase perspicaz para retratar a situação. Seja lá quem vencer, todos nós perdemos. Veja a compilação. Poderia o SCP-682 ser contido no Backroom? E a origem triste do SCP-682.